Ela limpava a mansão há meses sem ser notada, até ver aquele retrato. O menino loiro de olhos verdes a fez gritar. Eu conheço ele! O milionário riu da cara dela. Não sabia que estava rindo da verdade mais dolorosa da sua vida. Cuidado com esse vaso. Vale mais que seu salário anual. A voz ecoou pelo corredor da mansão como um chicote. Letícia Alves segurou firme o pano de limpeza e desviou rapidamente do vaso de porcelana chinesa que estava na mesinha de mármore. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de comentário, e certamente não seria a última. Eduardo Salles era exatamente o tipo de homem que o dinheiro havia transformado em algo difícil de engolir. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele tratava funcionários como peças substituíveis de uma máquina que precisava funcionar perfeitamente. Para ele, Letícia era apenas mais uma empregada entre tantas que passavam pela mansão. Sim, senhor, ela respondeu baixinho, abaixando a cabeça como sempre fazia. Havia aprendido que responder era pior que ficar calada. Havia aprendido muitas coisas nos últimos meses trabalhando ali. A mansão era de tirar o fôlego. 3 andares, 15 quartos, uma piscina que mais parecia lago, jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Tudo ali gritava luxo, excesso, ostentação. E Letícia limpava cada centímetro daquele mundo que nunca seria seu. Letícia, quando terminar a sala de estar, preciso que limpe o escritório principal. Clarice, a governanta, apareceu no corredor com sua postura rígida e expressão permanentemente irritada. O senhor Eduardo vai receber investidores importantes hoje à noite. Sim, dona Clarice, Letícia respondeu, sabendo que teria que trabalhar em ritmo acelerado para dar conta de tudo. Ela tinha 28 anos, mas às vezes sentia como se tivesse 50. A vida não havia sido generosa com ela. Criada no orfanato Estrela da Manhã desde bebê, nunca conheceu os pais. Passou a infância inteira observando outras crianças serem adotadas enquanto ela ficava para trás. Sempre a criança que ninguém queria. Pelo menos tenho um trabalho, ela murmurava para si mesma enquanto passava o pano nos móveis caríssimos da sala de estar. Pelo menos tenho onde dormir e o que comer. Mas a verdade doía. Doía acordar todo dia às 5 da manhã, trabalhar até às 10 da noite, ser tratada como se fosse invisível. Doía ouvir Eduardo falar ao telefone sobre quanto gastou no jantar de ontem, um valor que pagaria seu salário de um ano inteiro. Você ainda está aí? A voz dele cortou seus pensamentos como uma faca. Eduardo estava na porta da sala, olhando o relógio de pulso que provavelmente custava o preço de um carro. Preciso que você seja mais rápida. Eficiência é tudo. Desculpe, senhor. Vou terminar agora. Ele revirou os olhos e saiu, deixando um rastro de perfume caro e arrogância. Letícia respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia se dar ao luxo de chorar. Não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Terminou a sala de estar em tempo recorde e subiu para o 2º andar, onde ficava o escritório principal. Era um cômodo enorme, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno que ocupava metade do espaço e janelas enormes com vista para os jardins. Letícia começou pelo mais longe, limpando as estantes com cuidado para não derrubar nenhum dos objetos caros que decoravam cada prateleira. Troféus de golfe, estatuetas de cristal, fotos emolduradas de Eduardo em eventos sociais, sempre sorrindo aquele sorriso perfeito e vazio. Foi quando ela virou para limpar a parede atrás da mesa que seu mundo parou. Ali, numa moldura dourada enorme, estava o retrato de um menino. Um menino loiro, de olhos verdes penetrantes, com um sorriso tímido que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. O pano de limpeza caiu de suas mãos. Não, não pode ser, ela sussurrou, sentindo as pernas bambearem. Aproximou-se do retrato como se estivesse hipnotizada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso. Rafael. O nome saiu de sua boca como uma prece, como uma lembrança enterrada que de repente voltava à superfície com força devastadora. As memórias invadiram sua mente como uma avalanche. O orfanato Estrela da Manhã, os corredores frios, os beliches apertados. E Rafael, sempre Rafael.
O menino loiro que chegou ao orfanato quando ela tinha 7 anos e ele tinha 5. Ele era pequeno demais, assustado demais. Chorava todas as noites chamando pela mãe. E Letícia, que nunca teve ninguém, decidiu que seria alguém para ele. Tornou-se sua protetora, sua irmã mais velha, sua família. Tá tudo bem, Rafa. Ela lembrava de sussurrar nas noites em que ele acordava chorando. Eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. Passaram anos juntos, inseparáveis. Ele a chamava de Lê, ela o chamava de Rafa. Eram 2 órfãos contra o mundo, prometendo que nunca se separariam, que quando crescessem iam embora dali juntos. Mas as promessas de criança são frágeis. Letícia tinha 10 anos quando o casal chegou ao orfanato. Eram ricos, elegantes, procurando uma criança para adotar. E escolheram Rafael. Apenas Rafael. Por favor, ela lembrava de ter implorado, agarrando-se à diretora do orfanato. Por favor, não deixem ele ir sem mim. Nós somos uma família. Mas não importou. Órfãos não têm voz. Órfãos não decidem nada. A última imagem que tinha de Rafael era dele olhando para trás, enquanto o casal o levava embora, lágrimas escorrendo pelo rosto, gritando o nome dela. Lê, volta para mim. Eu prometo que vou te encontrar. Ela havia gritado de volta, sabendo no fundo que era uma promessa impossível. Eu prometo, Rafa. Mas ela nunca o encontrou. Passou anos procurando, anos perguntando, anos sonhando com o reencontro. Até que a vida a engoliu com suas contas para pagar, empregos humilhantes, a realidade cruel de que alguns finais felizes simplesmente não acontecem. E agora, ali estava ele, em uma moldura dourada na mansão do homem que a tratava como lixo. O que você está fazendo parada aí? A voz de Eduardo explodiu atrás dela como um trovão. Letícia se virou tão rapidamente que quase caiu. Ele estava na porta do escritório, olhando para ela com aquela expressão de irritação permanente. Ela não conseguia formar palavras. O coração batia descompassado, as mãos tremiam. Você o quê? Está sendo paga para trabalhar, não para ficar admirando decoração. Ele avançou para dentro do escritório, pegando alguns papéis da mesa. Senhor Eduardo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Esse menino no retrato, quem é ele? Eduardo parou, olhando para ela como se ela tivesse acabado de falar em outro idioma. Como é que é? O menino do retrato, Letícia apontou com a mão trêmula. Eu preciso saber quem é ele. A expressão de Eduardo mudou de irritação para algo entre surpresa e raiva. Isso não é da sua conta. Volte ao trabalho. Por favor. Ela deu um passo à frente. Todas as regras de hierarquia e posição social evaporando diante da necessidade de saber a verdade. Por favor, me diga quem é esse menino. Você enlouqueceu? Eduardo elevou a voz, jogando os papéis de volta na mesa. Quem você pensa que é para me questionar? Eu conheço ele! As palavras explodiram de Letícia com uma força que ela não sabia que tinha. Eu conheço esse menino. Nós crescemos juntos no orfanato Estrela da Manhã. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que sugava todo o ar do cômodo. Eduardo a encarou, os olhos arregalados, a mandíbula apertada. O que você disse? Nós éramos do mesmo orfanato, Letícia repetiu, as lágrimas finalmente escapando. Rafael e eu éramos inseparáveis. Até ele ser adotado e eu nunca mais. Chega! Eduardo gritou, a voz ecoando pelas paredes. Você está delirando. Saia do trabalho imediatamente. Mas, senhor, eu estou dizendo a verdade. Esse menino é meu filho. A revelação explodiu de Eduardo como uma confissão forçada e Letícia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Filho. Rafael era o filho de Eduardo. Seu filho? Ela sussurrou, tentando processar a informação. Sim, meu filho, Eduardo repetiu, a raiva dando lugar a algo que parecia dor. Meu filho Rafael, que morreu há 10 anos em um acidente de carro. O mundo parou. Completamente. Totalmente. Morreu? Letícia sentiu os joelhos cederem e teve que se apoiar na mesa. Não pode ser. Saia daqui, Eduardo disse, mas a voz saiu quebrada, sem força. Saia antes que eu faça você ser demitida.
Senhor Eduardo, por favor, me escuta. Letícia implorou, as lágrimas escorrendo livre agora. Eu não estou mentindo. Eu conheci Rafael no orfanato. Eu cuidei dele. Ele me chamava de Lê. Eu era a única família que ele conhecia antes de ser adotado. Pare! Eduardo socou a mesa, fazendo objetos pularem. Você não tem o direito de falar do meu filho. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele tinha um ursinho de pelúcia marrom que ele chamava de Bruno. Letícia disse rapidamente, desesperada para fazê-lo acreditar. Eu sei que ele tinha medo do escuro e dormia com a luz acesa. Eu sei que ele adorava desenhar aviões porque sonhava em voar. Eduardo ficou completamente imóvel, branco como um fantasma. Como você sabe essas coisas? Ele sussurrou. Porque eu estive lá, Letícia respondeu, a voz embargada. Porque durante 3 anos eu fui a única coisa parecida com família que ele tinha. Porque quando vocês o adotaram, vocês levaram a única pessoa que eu amava. O silêncio voltou, mas diferente, pesado, carregado de verdades dolorosas que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Saia, Eduardo disse finalmente, virando as costas para ela. Apenas saia. Letícia saiu cambaleando do escritório, desceu as escadas sem saber como, passou pela sala de estar em choque absoluto. Clarice tentou falar com ela, mas ela não ouviu. Não conseguia ouvir nada além do próprio coração despedaçando. Rafael, seu Rafa, morto. Ela correu até o pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão, fechou a porta e desabou no chão, soluçando como não fazia desde criança. Todas as memórias, todos os sonhos de reencontro, todas as promessas quebradas desmoronaram sobre ela como um prédio em chamas. Eu devia ter ido com você, ela chorava, abraçando os próprios joelhos. Eu devia ter encontrado um jeito. Eu prometi que ia te proteger sempre. Mas enquanto chorava no chão frio do quarto minúsculo, Letícia não sabia que a verdade sobre a morte de Rafael era muito mais complicada do que Eduardo havia contado. Não sabia que segredos estavam enterrados há anos, esperando para vir à tona. E não sabia que, ao gritar aquelas palavras no escritório, ela havia começado a desenterrar uma história que mudaria tudo. Porque, às vezes, as pessoas que parecem mortas estão apenas escondidas, e às vezes, a verdade é muito mais estranha que qualquer mentira. Do lado de fora do quarto, encostada na parede do corredor, Clarice havia escutado tudo. E pela primeira vez em anos, a governanta sentiu algo além de indiferença. Sentiu o peso de um segredo que ela também carregava. Um segredo sobre um menino loiro que nunca deveria ter desaparecido da forma que desapareceu. A noite caiu pesada sobre a mansão. Letícia permaneceu trancada no quarto minúsculo de empregada, o corpo sacudindo com soluços que vinham de um lugar tão fundo que doía fisicamente. Rafael estava morto. Seu Rafa, o único ser humano que ela tinha amado de verdade, estava perdido para sempre. Letícia, abra a porta. A voz de Clarice soou do lado de fora, mas diferente, mais suave, mais humana. Por favor, preciso falar com você. Me deixe em paz. Letícia conseguiu responder entre lágrimas, abraçando o travesseiro fino como se pudesse encontrar algum consolo ali. Não posso. Não depois do que ouvi no escritório, Clarice insistiu. E havia algo em seu tom que fez Letícia levantar a cabeça. Se você realmente conheceu Rafael quando ele era criança, então tem coisas que precisa saber. Coisas que ninguém mais nesta casa sabe. Letícia limpou o rosto com as costas da mão e abriu a porta. Clarice entrou rapidamente, verificando o corredor como se temesse ser seguida, e fechou a porta com cuidado. Senta, ela disse, apontando para a cama estreita. Seu rosto habitualmente duro estava diferente. Vulnerável. Assustado. Letícia sentou, confusa. Durante meses trabalhando ali, Clarice nunca havia demonstrado qualquer gentileza. Tratava todas as empregadas com a mesma rigidez profissional e distante. Por que agora? Você não está mentindo, está? Clarice perguntou sentando-se ao lado dela. Sobre ter conhecido Rafael no orfanato? Por que eu mentiria sobre algo assim? Letícia respondeu, a voz rouca de tanto chorar. Passei anos naquele lugar. Rafael chegou quando eu já estava lá. Um menino pequeno e assustado que chorava todas as noites. Eu cuidei dele como se fosse meu irmão de sangue. Conte-me sobre ele.
Clarice pediu, e havia uma urgência em sua voz. Preciso saber se você está dizendo a verdade mesmo. Letícia respirou fundo, deixando as memórias voltarem. Rafael tinha cabelos tão loiros que pareciam dourados quando batia sol, olhos verdes que mudavam de cor dependendo da luz. Ele era magro demais, frágil demais, e tinha medo de tudo no começo. Continue. Ele não largava um ursinho de pelúcia marrom que chamava de Bruno. Dormia abraçado nele toda noite. Tinha pesadelos constantes e acordava gritando por alguém chamado mamãe. Letícia limpou as novas lágrimas que caíam. Eu ia até o beliche dele e ficava segurando a mão dele até dormir de novo. Clarice fechou os olhos, como se as palavras doessem. Ele ainda tinha Bruno quando chegou aqui. Não largava o ursinho nem para tomar banho. Então você acredita em mim? Acredito. Clarice abriu os olhos e estavam úmidos. Porque tudo que você está descrevendo combina exatamente com o menino que eu vi crescer nesta casa. Um menino que nunca conseguiu se livrar completamente dos fantasmas do passado. Me conta sobre ele, Letícia implorou. Por favor, preciso saber como foi a vida dele depois que foi levado. Clarice se levantou e caminhou até a pequena janela que dava para os fundos da propriedade. A lua iluminava os jardins perfeitamente cuidados, criando sombras que pareciam dedos longos se estendendo pela grama. Rafael chegou aqui assustado e perdido. Ela começou, a voz baixa. Eduardo e Isabela eram boas pessoas, tratavam ele com carinho, mas ele não se adaptava. Ficava horas sentado na janela do quarto olhando para fora, como se estivesse esperando alguém chegar. Esperando por mim, Letícia sussurrou, sentindo o coração se despedaçar de novo. Sim, ele falava em você constantemente. Uma menina chamada Lê, que tinha prometido nunca abandoná-lo. Clarice se virou. Isabela ficava com o coração partido toda vez que ele perguntava quando ia poder te ver. E por que não vieram me buscar? A pergunta saiu como um grito sufocado. Se sabiam que ele sofria tanto, por que me deixaram apodrecendo naquele orfanato? Porque Eduardo não quis. Clarice respondeu. E a verdade caiu como uma pedra. Isabela implorou, chorou, argumentou, até ameaçou pedir divórcio se ele não concordasse em te adotar também. Mas ele se recusou. Sim, disse que já era generoso demais em ter adotado uma criança, que não ia transformar a casa dele em instituição de caridade. Clarice relatou com amargura. Isabela nunca o perdoou completamente por isso. Era uma ferida aberta entre eles. Letícia sentiu uma raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Então ele sabia. Eduardo sabia que estava destruindo Rafael e simplesmente não se importou. Pior que isso. Clarice voltou a se sentar. Ele proibiu Isabela de mencionar seu nome na frente de Rafael. Disse que o menino precisava esquecer o passado, se adaptar à nova vida de privilégios, que você era apenas uma fase, uma amizade infantil que logo seria substituída por coisas melhores. Mas não foi. Não, Rafael nunca te esqueceu, Clarice confirmou. Desenhava você em segredo. Escrevia cartas que nunca enviava porque não sabia seu endereço. Perguntava para as empregadas antigas se conheciam alguém chamado Lê no orfanato Estrela da Manhã. Cada revelação era uma faca nova no peito de Letícia. Como ele era? Quando ficou mais velho? Doce, gentil, inteligente demais para a própria felicidade. Clarice sorriu com tristeza. Adorava ler, passava horas na biblioteca. Gostava de desenhar aviões porque dizia que um dia ia voar para longe e procurar todas as pessoas que amava e tinha perdido. Ele se lembrava de mim mesmo depois de tanto tempo. Letícia cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter os soluços. Lembrava como se tivesse se separado de você ontem. Clarice colocou a mão no ombro dela. Por isso preciso te contar a verdade sobre o acidente. A verdade que Eduardo nunca quis enfrentar. Letícia levantou a cabeça limpando as lágrimas. Que verdade? Clarice respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que carregava peso demais. O corpo de Rafael nunca foi encontrado. O silêncio que seguiu foi tão completo que Letícia podia ouvir o próprio coração batendo. O quê? Ela finalmente conseguiu sussurrar. Nunca encontraram o corpo dele, Clarice repetiu, olhando diretamente nos olhos de Letícia.
O carro caiu do barranco, Isabela morreu no impacto, Eduardo sobreviveu com ferimentos graves. Mas quando os socorristas chegaram, Rafael não estava no veículo. Então ele pode estar vivo. Letícia se levantou de um salto, o coração disparado. Se não tem corpo, tem esperança. Letícia, já faz tempo. E Clarice tentou trazer sensatez. Não importa quanto tempo. Se não acharam o corpo, ele pode estar em algum lugar. Letícia segurou os ombros da governanta. Por que você nunca falou isso para ninguém? Por que deixou todo mundo acreditar que ele estava morto com certeza? Porque Eduardo não quer ouvir sobre isso. Clarice se soltou, a frustração explodindo. Ele se convenceu de que Rafael morreu. Proibiu qualquer menção ao assunto. Quando tentei falar sobre a possibilidade dele estar vivo, ele me mandou calar a boca ou seria demitida. Isso é loucura. Letícia começou a andar de um lado para outro no espaço minúsculo. Se existe chance do filho estar vivo, como ele simplesmente desiste? Porque dor é mais fácil de lidar quando você aceita que acabou, Clarice explicou. Eduardo passou meses procurando depois do acidente. Contratou investigadores, ofereceu recompensas, revirou cada pedra, mas não encontrou nada. Zero. Como se Rafael tivesse evaporado. E então simplesmente parou? Parou porque estava se matando por dentro. Cada dia sem notícias era mais uma agonia. Então ele tomou a decisão mais covarde possível. Declarou Rafael legalmente morto e fingiu que tinha superado. Clarice balançou a cabeça. Mas qualquer pessoa que trabalha aqui sabe que ele nunca superou nada. Letícia se sentou de novo na cama, processando. Me conta sobre o acidente. Todos os detalhes. Era uma viagem de fim de ano. Eduardo, Isabela e Rafael iam para a casa de praia da família. Clarice começou, a voz pesada de memória. A estrada era perigosa, chovia forte. O carro capotou numa curva e caiu de um barranco. E Isabela morreu ali, na hora. Eduardo foi resgatado inconsciente, mas vivo. Quando acordou no hospital dias depois, perguntou por Rafael. Clarice pausou, os olhos distantes. Disseram que o menino não estava no carro quando a equipe de resgate chegou. Como assim não estava? O banco traseiro estava vazio. Fizeram buscas pelo rio que passava embaixo do barranco, achando que o corpo tinha sido arrastado pela correnteza. Procuraram durante semanas, mas nunca encontraram nada. Letícia completou. Nada. Nem roupa, nem sapato, nem um fio de cabelo. Clarice confirmou. Como se Rafael tivesse simplesmente desaparecido no ar. Você acha que ele está vivo? Letícia perguntou diretamente. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Acho que algo muito estranho aconteceu naquela noite. Algo que não foi investigado direito porque Eduardo quis encerrar o caso rápido demais. Ele tem medo, Letícia percebeu. Medo de descobrir a verdade. Ou medo do que a verdade pode revelar sobre ele mesmo. Batidas fortes na porta as fizeram pular de susto. Clarice! A voz de Eduardo soou do lado de fora, tensa. Preciso falar com você. Agora. A governanta olhou para Letícia com uma expressão de aviso antes de abrir a porta. Eduardo estava no corredor, ainda de terno, mas com a gravata solta e os cabelos despenteados. Parecia ter envelhecido uma década desde a tarde. Senhor Eduardo, Clarice começou, mas ele a interrompeu. Preciso saber tudo sobre aquela empregada, ele disse, gesticulando na direção do quarto. Quem ela é? De onde veio? Se está dizendo a verdade. Foi quando Letícia apareceu atrás de Clarice, os olhos ainda inchados, mas a postura ereta. Eu estou bem aqui. Pode perguntar diretamente. Eduardo deu um passo para trás como se não esperasse encontrá-la ali. Você realmente conheceu meu filho? Conheci. E posso provar. Letícia entrou no quarto e voltou segurando uma caixa de sapatos velha e amassada. Era tudo o que tinha do orfanato. Todas as suas posses no mundo cabiam ali dentro. Abriu a caixa e começou a tirar fotografias desbotadas pelo tempo. Essa é do aniversário dele. A diretora do orfanato deixou a gente fazer uma festinha pequena. Rafael ficou tão feliz que chorou. Na foto, 2 crianças abraçadas sorriam para a câmera. Um menino loiro segurando um pedaço de bolo como se fosse ouro. Uma menina morena ao lado dele, com o braço protetor em volta dos ombros dele. Eduardo pegou a foto com mãos que tremiam tanto que quase a deixou cair. Esse é meu filho, ele sussurrou, a voz partindo.
E essa sou eu, Letícia apontou. Ele me chamava de Lé, eu o chamava de Rafa. Prometemos que nunca iam nos separar. Mas separaram. Eduardo olhou para ela. E havia culpa nos olhos dele agora. Isabela e eu levamos ele e deixamos você para trás. Deixaram. E Rafael sofreu todos os dias por isso. Letícia não tentou esconder a acusação. Clarice me contou tudo. Como ele implorava para vocês me buscarem. Como você proibiu Isabela de falar em mim. Eu pensei... Eduardo não conseguia formar frases completas. O senhor pensou que ele ia simplesmente me esquecer. Letícia completou. Que uma criança órfã não valia a pena o incômodo de uma segunda adoção. Que privilégios materiais iam apagar anos de vínculo emocional. Cada palavra era uma sentença condenatória. Eduardo afundou contra a parede do corredor, deslizando até ficar sentado no chão. Um homem poderoso reduzido a nada pelo peso da própria culpa. Eu destruí meu filho, ele disse, as lágrimas finalmente vindo. Isabela tentou me avisar. Disse que eu estava cometendo um erro terrível, mas eu não escutei. E agora ele está morto, Letícia disse, a voz quebrada. Não, Clarice se intrometeu. Não necessariamente. Eduardo levantou a cabeça. O que você está dizendo? Estou dizendo que o corpo dele nunca foi encontrado. Clarice repetiu, dessa vez diretamente para ele. Estou dizendo que existe uma chance, mesmo que pequena, de Rafael estar vivo. Não. Eduardo balançou a cabeça veementemente. Não faça isso. Não me dê esperanças falsas de novo. E se não forem falsas? Letícia se ajoelhou na frente dele. E se ele está em algum lugar esperando ser encontrado? Já procurei! Eduardo gritou, o desespero explodindo. Virei aquela região de ponta cabeça, não encontrei nada. Então vamos procurar de novo, Letícia disse com firmeza. Vamos voltar ao começo, revisar cada detalhe, seguir cada pista que foi ignorada. Por quê? Eduardo a encarou. Por que você faria isso? Eu te tratei como lixo, te humilhei, te desprezei. Porque Rafael foi a única família que eu tive. Letícia respondeu simplesmente. Porque quando eu tinha 7 anos e ele chegou no orfanato com 5, eu prometi que ia proteger ele sempre. Quebrei essa promessa quando deixaram ele ir embora sozinho. Não vou quebrar de novo. Eduardo olhou para aquela mulher que ele havia julgado tão erroneamente. Via agora a força que existia ali, a lealdade, o amor incondicional que ele próprio nunca soube dar ao filho. E se descobrirmos que ele realmente morreu? Ele perguntou, a voz pequena como de criança. E se for só mais dor? Então, pelo menos vamos saber a verdade. Letícia estendeu a mão. E vamos poder enterrar nossos fantasmas de verdade. Clarice observava a cena, vendo algo que nunca imaginou testemunhar. Eduardo Salles, o homem que controlava impérios com mão de ferro, completamente quebrado na frente de uma empregada. Tem algo que nunca contei para ninguém, Eduardo disse depois de um longo silêncio. Algo que encontrei nos pertences de Rafael depois do acidente. O quê? Letícia segurou a respiração. Um caderno. Ele escrevia nele como diário. Eduardo olhou para ela com olhos destruídos. Em toda a página tinha a mesma frase escrita. Preciso encontrar a Lê. Prometi que ia voltar. O mundo parou. Completamente. Absolutamente. Ele ainda pensava em mim. Letícia mal conseguiu fazer as palavras saírem. Todo dia, toda noite. Até o momento do acidente. Eduardo confirmou. E eu proibi minha esposa de ajudá-lo a te encontrar. Deixei meu filho sofrer porque meu orgulho era mais importante. Senhor Eduardo, Clarice disse suavemente. O senhor cometeu erros terríveis, mas ainda pode corrigi-los. Se Rafael está vivo, merece ser encontrado. Eduardo limpou o rosto, respirou fundo. Era um homem acostumado a tomar decisões difíceis, mas essa era a mais importante de todas. Vamos procurá-lo, ele disse levantando-se. Não importa quanto tempo leve, não importa o que custe, vamos encontrar meu filho. Nosso filho, Letícia corrigiu suavemente. Porque Rafael não pertence só ao Senhor. Ele pertence a todos que o amaram de verdade. Naquela noite, 3 pessoas que eram essencialmente estranhas formaram uma aliança improvável.
unidos pela memória de um menino loiro que havia tocado todas as suas vidas de formas profundas e irreversíveis. Por onde começamos? Clarice perguntou. Pelo local do acidente, Eduardo respondeu. Vamos voltar para onde tudo começou. E muito distante, em algum lugar que nenhum deles podia imaginar, alguém acordou de um pesadelo recorrente. Um sonho onde uma menina de tranças gritava um nome que ele não conseguia lembrar, mas que fazia seu coração doer. Lê, ele murmurou no escuro. Quem é você? Por que não consigo te esquecer? O sol ainda não havia nascido quando Letícia, Eduardo e Clarice entraram no carro. A viagem até o local do acidente levaria algumas horas e nenhum deles havia dormido direito. Eduardo dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Faz tempo que o senhor não volta lá? Letícia perguntou do banco de trás, observando a paisagem escura pela janela. Nunca voltei, Eduardo respondeu a voz tensa. Depois que saí do hospital, jurei que nunca mais passaria por aquela estrada. Então por que está voltando agora? Clarice questionou do banco do passageiro. Porque passei tempo demais fugindo, ele admitiu. E porque talvez vocês duas estejam certas. Talvez eu tenha desistido rápido demais. A estrada se estendia à frente deles como uma cobra negra, serpenteando por montanhas cobertas de névoa. Quanto mais se aproximavam do local, mais tenso Eduardo ficava. Letícia podia ver a mandíbula dele se apertar, as mãos tremerem levemente. Ali na frente, ele finalmente indicou quando o sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. A curva onde aconteceu. O carro diminuiu a velocidade até parar no acostamento. Todos saíram em silêncio, o ar frio da manhã cortando como lâminas. Do lado direito da estrada, havia uma grade de proteção enferrujada. Do outro lado, um barranco íngreme que descia até um rio que corria violento muitos metros abaixo. Foi aqui, Eduardo falou, caminhando lentamente até a grade. Isabela estava dirigindo. Chovia tanto que mal conseguíamos enxergar a estrada. Então vi os faróis vindo na nossa direção, no lado errado da pista. Letícia se aproximou, o coração apertado. Outro carro? Um caminhão. Grande, fora de controle, Eduardo continuou, os olhos fixos no vazio. Isabela tentou desviar, mas a estrada estava molhada demais. Perdemos o controle, batemos na grade e... o carro capotou pelo barranco. O senhor se lembra de tudo? Clarice perguntou suavemente. Lembro de cada segundo, ele respondeu, a voz quebrada. Lembro dos gritos de Isabela, de Rafael chorando no banco de trás. Lembro do carro girando, do vidro quebrando, do impacto na água. E depois? Depois acordei no hospital. Me disseram que conseguiram me resgatar, mas Isabela já estava morta. E Rafael tinha desaparecido. Letícia desceu com cuidado pela lateral do barranco, segurando-se em árvores e pedras. A descida era íngreme e perigosa, mas ela precisava ver, precisava entender. Lá embaixo, o rio corria com força, batendo em pedras grandes e criando redemoinhos. Era fácil imaginar como um corpo pequeno poderia ser arrastado pela correnteza. Mas algo a incomodava. Clarice! Ela gritou de baixo. Desce aqui! A governanta desceu com dificuldade, seguida por Eduardo. Quando chegaram onde Letícia estava, ela apontou para as margens do rio. Olha isso, ela disse. A margem é cheia de pedras grandes, tem árvores caídas, galhos entrelaçados. Se um corpo fosse arrastado pela correnteza, ficaria preso em algum lugar. Os investigadores procuraram durante semanas, Eduardo argumentou. Reviram cada centímetro desse rio. Mas encontraram alguma coisa? Qualquer pedaço de roupa, de sapato, qualquer evidência? Letícia insistiu. Eduardo ficou em silêncio. Não, ele finalmente admitiu. Não encontraram nada. Absolutamente nada. Isso não é estranho para vocês? Letícia questionou. Um corpo some completamente sem deixar rastro? A correnteza estava muito forte, Eduardo tentou argumentar, mas havia incerteza em sua voz agora. Forte o suficiente para arrastar um corpo por quilômetros, mas não forte o suficiente para quebrar aqueles galhos ali? Letícia apontou para um emaranhado de galhos que formavam uma espécie de barreira natural no rio. Qualquer coisa que viesse pela água ficaria presa ali. Clarice observava tudo em silêncio, processando.
Ela tem razão, Sr. Eduardo. Não faz sentido. Então o que vocês estão sugerindo? Eduardo perguntou, e havia algo novo em sua voz. Não era só esperança, era medo. Estou sugerindo que talvez Rafael não estivesse no carro quando ele caiu, Letícia disse, e as palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Isso é impossível, Eduardo balançou a cabeça. Eu vi ele no banco de trás antes de batermos. Mas o senhor se lembra dele depois do impacto? Clarice perguntou. Eduardo abriu a boca para responder, mas parou. Seu rosto empalideceu. Eu não lembro. Acordei no hospital. Não lembro de nada entre o acidente e acordar. Precisamos falar com os investigadores originais, Letícia disse, já subindo de volta para a estrada. Precisamos ver os relatórios oficiais. De volta ao carro, Eduardo ligou para seu advogado pedindo cópias de todos os documentos do acidente. Enquanto isso, Clarice pesquisava no celular informações sobre a equipe de resgate. Achei algo, ela anunciou. O coordenador da equipe de resgate na época era um homem chamado Heitor Campos. Ele ainda mora na cidade vizinha, trabalha como instrutor de primeiros socorros. Vamos falar com ele, Eduardo disse ligando o carro. A cidade era pequena, típica do interior, com casas simples e pessoas que olhavam curiosas para o carro importado passando pelas ruas estreitas. Encontraram Heitor numa academia onde ele dava aulas de salvamento aquático. Era um homem de meia idade, forte e de aparência séria. Quando Eduardo se apresentou, o reconhecimento foi imediato. Senhor Salles. Heitor apertou a mão dele. Lembro do seu caso. Foi um dos resgates mais difíceis da minha carreira. Podemos conversar sobre aquela noite? Eduardo pediu, e havia uma urgência em sua voz que fez Heitor assentir. Sentaram-se numa sala pequena de reuniões. Letícia e Clarice permaneceram em pé, atentas a cada palavra. O que o senhor quer saber? Heitor perguntou. Tudo. Cada detalhe do resgate. Eduardo respondeu. Heitor respirou fundo. Chegamos cerca de 1 hora depois do acidente. A chuva havia parado, mas o rio ainda estava agitado. Encontramos o senhor ainda preso ao carro, inconsciente, mas vivo. Sua esposa estava no banco do motorista, já sem vida. E meu filho? Não estava no carro, Heitor disse, e a frase foi como um trovão. Quando chegamos, o banco de trás estava vazio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo ficou branco como papel. Vazio? Ele repetiu. Mas isso não faz sentido. Ele estava lá, eu vi ele. Sei que é difícil de processar, Heitor disse gentilmente. Mas revistamos cada centímetro daquele carro. Não havia nenhuma criança. Então onde ele estava? Letícia se inclinou para a frente. Para onde foi? Assumimos que tinha sido arrastado pela água antes de chegarmos. Procuramos durante semanas, Heitor explicou. Mas sempre me pareceu estranho. Estranho como? Clarice perguntou. Heitor hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. O cinto de segurança do banco de trás estava desafivelado, não rasgado, não arrancado pelo impacto. Desafivelado. Como se alguém tivesse aberto propositalmente. Uma criança poderia ter feito isso no pânico? Eduardo questionou, agarrando-se a qualquer explicação lógica. Talvez, Heitor respondeu, mas não parecia convencido. Mas tem mais. Encontramos pegadas. Pegadas? Letícia sentiu o coração acelerar. Pequenas, de criança. Na margem do rio, cerca de 50 metros rio abaixo, Heitor revelou. Levavam para dentro da mata. Por que ninguém me contou isso? Eduardo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo. Contaram, Sr. Salles. Está no relatório que foi entregue ao senhor no hospital. Heitor disse calmamente. Seguimos as pegadas por quase 1 quilômetro até perderem o rastro numa estrada de terra. E então assumimos que alguém tinha encontrado o menino e levado ele. Fizemos apelos na mídia local, alertamos hospitais e postos de saúde em todas as cidades da região. Heitor continuou. Mas nunca apareceu nada. Letícia sentiu uma fisgada de esperança misturada com terror. Alguém pegou Rafael naquela noite. Parece que sim, Heitor confirmou. Mas se foi para ajudar ou para fazer mal, nunca descobrimos. Como assim nunca descobrimos? Eduardo explodiu. Meu filho desapareceu e simplesmente pararam de procurar? Não paramos, Sr. Salles.
Heitor se defendeu. Mas depois de alguns meses, o senhor mesmo pediu para encerrar as buscas. Disse que queria declarar seu filho morto e seguir em frente. Eduardo cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Eu pedi para parar? Pediu. Seu advogado entrou em contato oficial pedindo o encerramento do caso. Heitor confirmou, puxando o celular e mostrando e-mails antigos. Aqui, data de alguns meses após o acidente. Eduardo leu os e-mails com mãos trêmulas. Era verdade. Ele havia desistido. Havia escolhido acreditar que Rafael estava morto porque era mais fácil que continuar esperando. Eu sou um monstro, ele murmurou, afundando na cadeira. Meu filho pode estar vivo em algum lugar e eu simplesmente desisti dele. Não. Letícia se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. O senhor estava devastado, em choque, processando a morte de sua esposa. Ninguém pensa direito nessa situação. Mas agora sei a verdade. Eduardo olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. E não posso mais fingir ignorância. Senhor Campos, Clarice se dirigiu a Heitor. O senhor ainda tem os relatórios completos? Fotos das pegadas? Mapas da área de busca? Tenho cópias em casa. Sempre guardei porque o caso me incomodava. Heitor admitiu. Algo nunca pareceu certo naquela história toda. Podemos ver? Letícia pediu. Claro, moro a 2 ruas daqui. Ele se levantou. Sigam-me. A casa de Heitor era simples, mas organizada. Ele os levou a um escritório onde mantinha arquivos de casos antigos. Puxou uma pasta grossa etiquetada com o nome de Eduardo e a data do acidente. Aqui, ele espalhou fotos na mesa. Vejam vocês mesmos. As fotos mostravam o carro destruído meio submerso no rio, o banco de trás vazio e, mais importante, pegadas pequenas na lama da margem. Pegadas que definitivamente pertenciam a uma criança. Essas pegadas têm o tamanho compatível com Rafael? Eduardo perguntou, a voz embargada. Compatível com uma criança da idade dele na época, sim? Heitor confirmou. Letícia estudou as fotos atentamente. Tem algo estranho nessas pegadas. O quê? Clarice se aproximou. Elas são muito regulares, muito retas. Letícia apontou. Uma criança que acabou de sobreviver a um acidente terrível. Estaria correndo em pânico, tropeçando. As pegadas estariam irregulares. Ela está certa, Heitor observou. Sempre me incomodou isso também. As pegadas sugerem que a criança estava caminhando calmamente, como se estivesse sendo guiada. Guiada por quem? Eduardo perguntou. Essa é a pergunta que nunca consegui responder, Heitor disse. Mas tem mais uma coisa estranha. Ele puxou outra foto. Cerca de 100 metros da onde as pegadas da criança começavam, encontramos pegadas de um adulto. Grandes, botas de trilha. Alguém estava esperando ali, Letícia concluiu, sentindo um frio na espinha. Alguém sabia que o acidente ia acontecer. A afirmação ficou pairando no ar como veneno. Eduardo ficou branco. Está dizendo que o acidente foi proposital? Ele finalmente perguntou. Estou dizendo que merece investigação, Letícia respondeu. Pegadas de adulto esperando perto do local? Criança caminhando calmamente depois de um trauma? Nada disso é normal. Clarice pegou outra foto. Senhor Campos, tem algum registro de outros veículos passando por ali naquela noite? A polícia rodoviária mencionou um carro que não parou para ajudar. Foi visto saindo da área pouco depois do acidente. Heitor consultou os papéis. Mas nunca conseguiram identificar. Cor? Modelo? Eduardo pressionou. Escuro, talvez preto ou azul marinho. Não tinha placa visível. Heitor leu. A testemunha era um caminhoneiro que passou pelo local meia hora depois do acidente. Esse caminhoneiro ainda está por perto? Letícia perguntou, o instinto de investigação despertando. Maurício Santos. Mora aqui na cidade mesmo. Trabalha num posto de gasolina na estrada principal, Heitor informou. Precisamos falar com ele. Eduardo se levantou, renovada a determinação nos olhos. Agora, encontraram Maurício no posto. Um homem de meia idade com mãos calejadas e olhar cansado. Quando Eduardo se apresentou, o reconhecimento foi imediato. O pai do menino desaparecido, Maurício disse, tirando o boné. Penso naquele dia até hoje. O senhor viu um carro saindo do local? Eduardo foi direto ao ponto. Vi, escuro, vidros fumê,
dirigindo rápido demais para aquela estrada perigosa. Maurício confirmou. Achei estranho na hora, mas só depois soube do acidente. Viu quem estava dirigindo? Não consegui ver o motorista, mas vi algo no banco de trás. Maurício hesitou. O quê? Letícia se aproximou. Uma criança, loira, pressionada contra o vidro traseiro. Maurício revelou. E o mundo parou mais uma vez. Pensei que tinha imaginado coisas por causa do cansaço da viagem. Mas quando soube do menino desaparecido, tentei contar para a polícia. E? Eduardo mal conseguia respirar. Disseram que eu devia estar confuso, que era noite, que tinha chovido muito. Maurício baixou a cabeça. Não levaram a sério. Rafael estava naquele carro, Letícia declarou com convicção absoluta. Alguém pegou ele da cena do acidente e levou embora. Mas quem? E por quê? Clarice questionou. Eduardo afundou contra o carro, o peso da verdade esmagando. Alguém planejou tudo isso. O acidente, o sequestro, tudo. E Rafael está vivo, Letícia disse, tocando o braço dele. Está vivo em algum lugar, e vamos encontrá-lo. Maurício limpou a garganta. Tem mais uma coisa que nunca contei para ninguém. O quê? Todos se viraram para ele. Consegui ver parte da placa do carro. Só 3 letras antes dele desaparecer na curva, Maurício revelou. VTR. Lembro porque era igual às iniciais da minha mãe. Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas. VTR. Podemos rastrear isso. Podemos encontrar o carro. Depois de tanto tempo? Clarice duvidou. Não importa quanto tempo passou, Eduardo disse. E pela primeira vez havia fogo real em seus olhos. Vou revirar esse país de ponta cabeça se for preciso. Mas vou encontrar meu filho. Letícia olhou para o céu que começava a escurecer, sentindo um misto de esperança e terror. Rafael estava vivo. Tinha sido levado por alguém naquela noite terrível. Mas por quem? E onde estava agora? Rafa, ela murmurou baixinho. Ainda estou procurando você, como prometi. E em algum lugar distante, num quarto desconhecido, um jovem de cabelos loiros acordava de mais um pesadelo recorrente. Um sonho, onde uma menina de tranças gritava seu nome, enquanto ele era arrastado para longe. Lê... Ele murmurava, sem entender por que aquele nome o assombrava toda a noite. Quem é Lê? A mansão de Eduardo havia se transformado em um centro de investigação improvisado. A sala de jantar estava coberta com mapas, fotos antigas, documentos espalhados. Letícia, Eduardo e Clarice mal haviam dormido nas últimas noites, consumidos pela busca por respostas. Consegui algo, Eduardo anunciou, entrando na sala com o laptop. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas brilhavam com determinação renovada. Meu investigador particular rastreou todos os carros registrados com as letras VTR na placa na época do acidente. Quantos? Letícia se aproximou rapidamente. 143 na região sudeste. Ele respondeu, virando a tela para mostrar a lista. Mas quando filtramos por carros escuros, sedãs ou SUVs, o número cai para 38. Ainda são muitos, Clarice observou, servindo café para todos. Como vamos investigar todos? Já estamos investigando, Eduardo disse. Tenho uma equipe verificando o paradeiro de cada proprietário na noite do acidente, cruzando com registros de pedágios, postos de gasolina, câmeras de segurança que ainda tenham arquivos. Letícia estudava a lista de nomes quando algo chamou sua atenção. Eduardo, esse nome aqui, Vítor Amaral. Por que parece familiar? Eduardo olhou para onde ela apontava e ficou pálido. Não pode ser. Quem é? Clarice perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Vítor Amaral era meu sócio, Eduardo disse, a voz saindo estrangulada. Tínhamos uma construtora juntos antes dele se aposentar e se mudar para o interior. Quando ele se mudou? Letícia questionou, o coração acelerando. Logo depois do acidente, Eduardo respondeu, afundando na cadeira. Disse que queria uma vida mais tranquila, longe da cidade. Vendeu as participações dele na empresa e desapareceu. Isso não é coincidência, Letícia declarou. Onde ele está agora? Não sei. Perdemos contato completamente, Eduardo admitiu. Na época achei estranho, mas estava tão devastado que não questionei. Vítor tinha motivos para fazer mal ao senhor? Clarice perguntou a pergunta que todos estavam pensando.
Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando. Tínhamos divergências nos negócios. Ele queria expandir a empresa de uma forma que eu achava arriscada. Brigamos feio algumas vezes. Feio o suficiente para ele querer vingança? Letícia pressionou. Eu não sei. Eduardo passou as mãos pelo rosto. Vitor sempre pareceu racional, controlado. Nunca imaginei que pudesse fazer algo tão extremo. Precisamos encontrá-lo, Letícia disse com firmeza. Agora. Enquanto Eduardo fazia ligações tentando localizar Vitor, Letícia subiu para o quarto de Rafael. Era um cômodo que Eduardo havia mantido intocado, exatamente como estava na noite do acidente. Brinquedos nas prateleiras, livros sobre a mesa, roupas ainda no armário. Posso entrar? Clarice apareceu na porta carregando uma caixa. Claro. O que é isso? Coisas que Isabela guardava de Rafael. Achei no sótão. Clarice colocou a caixa na cama. Desenhos, cartas, trabalhos da escola. Letícia começou a revirar cuidadosamente. Havia dezenas de desenhos, a maioria mostrando uma família feliz. Pai, mãe, filho. Mas em alguns havia uma quarta figura, uma menina de tranças. Ele me desenhava, Letícia sussurrou, os olhos enchendo de lágrimas. Mesmo depois de tanto tempo. Isabela me contou uma vez que Rafael falava em você todo dia. Clarice revelou suavemente. Dizia que quando crescesse ia te encontrar e vocês iam ser uma família de verdade. Letícia abraçou os desenhos contra o peito, soluçando. Eu também sonhava com isso. Todo dia no orfanato, imaginava ele voltando para me buscar. Foi então que ela encontrou algo estranho no fundo da caixa. Um caderno pequeno, com capa preta, escondido sob uma pilha de boletins escolares. O que é isso? Ela abriu e começou a ler. Era o diário de Isabela. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre o dia a dia, compromissos, pensamentos sobre a maternidade. Mas conforme avançava, o tom mudava. Ficava mais sombrio, mais preocupado. Clarice, escuta isso. Letícia começou a ler em voz alta. Eduardo está diferente desde que Vitor propôs aquele negócio. Eles brigam o tempo todo. Hoje Vitor veio aqui em casa e ameaçou Eduardo na frente de Rafael. Disse que ia fazer ele se arrepender de ter recusado a parceria. Ameaçou? Clarice se aproximou. Que tipo de ameaça? Letícia virou mais páginas procurando. Aqui. Alguns dias antes do acidente. Estou com medo. Vitor apareceu de novo hoje. Disse que Eduardo ia perder tudo que ama. Olhou para Rafael de um jeito que me deixou apavorada. Pedi para Eduardo chamar a polícia, mas ele disse que estou exagerando. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Isabela sabia. Clarice murmurou. Ela sabia que Vitor era perigoso. E tentou avisar Eduardo, mas ele não escutou. Letícia completou, sentindo raiva crescer. Se ele tivesse ouvido a esposa, Rafael ainda estaria aqui. Clarice terminou a frase. Letícia desceu correndo com o diário. Eduardo estava na sala ao telefone, mas ela não esperou ele terminar. Leia isso. Ela jogou o diário na mesa na frente dele. Isabela sabia que Vitor era uma ameaça. Eduardo desligou o telefone e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as páginas, a cor sumia de seu rosto. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que o caderno caiu no chão. Ela tentou me avisar. Ele sussurrou, a voz quebrada. Isabela implorou para eu fazer algo e eu ignorei. Achei que estava sendo paranoica. Eduardo... Letícia começou, mas ele a interrompeu. Por minha causa, Isabela morreu. Ele continuou. Lágrimas escorrendo livre agora. Por minha causa, Rafael foi sequestrado. Tudo isso é culpa minha. Não. Letícia se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto com as mãos. A culpa é de quem fez isso. De Vitor. Você cometeu um erro, mas não é um criminoso. Mas eu deveria ter protegido minha família. Eduardo soluçou. Era meu trabalho manter eles seguros e eu falhei. Então, proteja Rafael agora, Letícia disse com firmeza. Está vivo em algum lugar. Ainda dá tempo de salvá-lo. Eduardo limpou as lágrimas, respirou fundo. Você está certa. Preciso focar no que posso fazer agora. O telefone dele tocou. Era o investigador. Senhor Salles, encontramos Vitor Amaral. A voz disse do outro lado. Ele mora em uma fazenda isolada no interior, cerca de 5 horas daqui. Endereço,
Eduardo exigiu, já pegando as chaves do carro. Agora! Eduardo! Calma! Clarice tentou segurar ele. Não pode simplesmente invadir a casa do homem. E se ele for perigoso? Não me importo. Eduardo respondeu, os olhos queimando de determinação. Se meu filho está lá, vou buscá-lo. Então eu vou com você, Letícia declarou. Eu também. Clarice se juntou. A viagem foi tensa e silenciosa. Eduardo dirigia acima do limite de velocidade, ignorando os protestos de Clarice. Letícia, no banco de trás, revia cada detalhe que tinham descoberto, tentando montar o quebra-cabeça completo. Por que sequestrar Rafael? Ela pensou em voz alta. Se Vitor queria vingança contra Eduardo, por que não matou a criança? Por que mantê-la viva? Talvez quisesse fazer Eduardo sofrer mais, Clarice sugeriu. Tirar o filho, mas deixar a esperança viva, é uma tortura pior que a morte. Ou talvez tivesse outro motivo, Eduardo disse, os dedos brancos no volante. Vitor sempre quis ter filhos, mas nunca conseguiu. A esposa dele tinha problemas de saúde. Está sugerindo que ele pegou Rafael para criar como filho próprio? Letícia questionou, horrorizada. Não sei o que estou sugerindo, Eduardo admitiu. Só sei que preciso de respostas. Chegaram à fazenda quando o sol começava a se pôr. Era um lugar isolado, rodeado por plantações, sem vizinhos à vista. A casa principal era grande, mas tinha a aparência de abandono. Tem certeza que é aqui? Clarice perguntou desconfortável. É o endereço que o investigador passou. Eduardo confirmou saindo do carro. Aproximaram-se da porta principal. Eduardo bateu com força, o som ecoando no silêncio. Ninguém atendeu. Vitor, abra essa porta! Ele gritou, batendo de novo. Sei que está aí dentro. Ainda nada. Vamos dar a volta, Letícia sugeriu. Talvez tenha outra entrada. Contornaram a casa até os fundos. Foi quando Letícia viu algo que fez seu coração parar. Uma corda pendurada em uma árvore, o tipo que crianças usam para balançar. E embaixo, meio enterrado na terra, um brinquedo desbotado pelo tempo. Ela se abaixou e pegou. Era um ursinho de pelúcia marrom, velho e sujo. Bruno, ela sussurrou, o nome saindo como uma prece. Eduardo se virou. O quê? O ursinho de Rafael, Letícia mostrou, lágrimas escorrendo. Ele estava aqui. Rafael estava aqui. Eduardo pegou o ursinho com mãos trêmulas, apertando contra o peito. Meu filho, meu bebê estava aqui. Vitor! Ele gritou para a casa, a voz rasgada de desespero. Sai daí agora, ou eu derrubo essa porta! Foi quando ouviram. Um som vindo do celeiro ao lado da casa. Passos, lentos, deliberados. A porta do celeiro se abriu rangendo. Uma figura saiu das sombras. Um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, expressão cansada. Eduardo, Vitor disse, a voz neutra. Demorou mais que eu esperava para me encontrar. Onde está meu filho? Eduardo avançou, mas Letícia o segurou. Seu filho? Vitor riu sem humor. Você não tem filho, Eduardo. Desistiu dele, lembra? Declarou morto e seguiu em frente. Onde ele está? Eduardo gritou, lutando contra o aperto de Letícia. Não está mais aqui. Vitor respondeu calmamente. Não está há muito tempo. O que você fez com ele? Letícia perguntou, a voz firme apesar do medo. Vitor a olhou pela primeira vez, estudando-a. Quem é você? Alguém que ama Rafael mais que você jamais poderia entender. Ela respondeu sem hesitar. Amor. Vitor cuspiu a palavra como se fosse veneno. Esse garoto destruiu minha vida. Arruinou minha parceria com Eduardo, custou minha empresa, meu casamento, tudo. Um garoto? Clarice questionou incrédula. Você está culpando uma criança? Culpo Eduardo. Vitor corrigiu. Mas foi através dessa criança que encontrei minha vingança perfeita. Então você planejou o acidente? Eduardo declarou, a voz tremendo de raiva contida. Matou Isabela. Sequestrou Rafael. Não matei ninguém. Vitor se defendeu. O acidente foi real. Apenas aproveitei a oportunidade quando ela apareceu. Oportunidade? Letícia não conseguia acreditar no que ouvia. Estava seguindo vocês naquela noite. Vitor confessou sem emoção. Queria assustar Eduardo, fazê-lo perder o controle do carro. Não esperava que o acidente fosse tão grave.
Mas quando viu a chance de pegar Rafael, não hesitou. Eduardo completou, avançando de novo. Exato, Vitor confirmou. Desci o barranco, tirei o garoto do carro antes dos socorristas chegarem. Foi fácil. Ele estava em choque. Nem reagiu. E trouxe ele para cá. Letícia olhou ao redor com horror. Manteve ele prisioneiro durante quanto tempo? Tempo suficiente, Vitor respondeu vagamente. Mas como eu disse, ele não está mais aqui. Onde ele está? Eduardo explodiu, finalmente se soltando de Letícia e agarrando Vitor pela gola. Fala agora, ou eu juro que... Eduardo, para! Uma voz nova soou atrás deles. Uma voz jovem, masculina, assustadoramente familiar. Todos se viraram. Na porta do celeiro, iluminado pelo pôr do sol, estava um jovem. Alto, magro, cabelos loiros que caíam sobre olhos verdes penetrantes. Ele vestia roupas simples e havia medo estampado em seu rosto. Para de machucar ele, o jovem disse, dando um passo à frente. Por favor. Letícia sentiu o mundo girar. O rosto, os olhos, a voz. Rafael, ela sussurrou, mal conseguindo fazer o nome sair. O jovem olhou para ela, confusão evidente em seus olhos. Como você sabe meu nome? Eduardo soltou Vitor, cambaleando para trás. Filho, meu filho. Eu não sou seu filho. Rafael disse, mas havia incerteza em sua voz. Meu pai é Vitor. Sempre foi. E naquele momento, a verdade mais dolorosa se revelou. Rafael não apenas havia sido sequestrado. Havia sido completamente manipulado, sua memória alterada, sua identidade roubada. Não se lembrava de nada. Nem do acidente, nem de Eduardo. E pior de tudo, não se lembrava de Letícia. O mundo parou quando Rafael deu um passo à frente, saindo completamente das sombras do celeiro. A luz do entardecer iluminava seu rosto, revelando traços que eram assustadoramente familiares, mas ao mesmo tempo completamente diferentes. Não era mais o menino de 5 anos que Letícia lembrava. Era um jovem, alto, com a mesma estrutura delicada, mas músculos definidos de quem trabalha com as mãos. Para de machucar ele, Rafael repetiu, olhando para Eduardo com uma mistura de confusão e proteção. Vitor nunca fez mal para ninguém. Eduardo soltou Vitor como se tivesse levado um choque elétrico. Filho, você não entende. Ele te sequestrou. Não me chama de filho, Rafael cortou a voz tremendo. Você não é meu pai. Nunca foi. Rafael, sim, eu sou. Eduardo deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica. Eu e Isabela te adotamos quando você era pequeno. Você morava numa mansão, tinha tudo que... Mentira! Rafael gritou, recuando. Meu pai sempre me contou sobre pessoas como você. Gente rica que quer roubar crianças pobres para escravizar, para usar como mão de obra. O quê? Eduardo ficou branco. Isso é insano! Quem te disse essas coisas? Eu disse, Vitor respondeu calmamente, se ajeitando e limpando a poeira da camisa. Precisei proteger o menino da verdade cruel. Foi a única forma de mantê-lo seguro. Seguro? Clarice explodiu. Você sequestrou uma criança. Roubou ele da própria família. Família? Vitor riu sem humor. Eduardo nunca foi família de verdade para esse garoto. Era apenas um troféu. Uma boa ação para aliviar a consciência. Isso não é verdade. Eduardo tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Letícia observava Rafael em silêncio, o coração despedaçado. Aqueles olhos verdes que ela conhecia tão bem a olhavam como se ela fosse uma completa estranha. Pior ainda, havia medo naqueles olhos. Medo dela. Rafael, ela finalmente falou, a voz suave, mas firme. Olha para mim. O jovem virou o rosto na direção dela, e por um segundo, apenas um segundo, algo passou por seus olhos. Algo como reconhecimento distante, uma memória antiga tentando emergir. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, dando um passo na direção dela. Porque nós crescemos juntos. Letícia respondeu, caminhando lentamente em direção a ele. Num lugar chamado Orfanato Estrela da Manhã. Você tinha um ursinho chamado Bruno. Eu tinha tranças que você adorava puxar quando estava nervoso. Eu não conheço nenhum orfanato. Rafael balançou a cabeça, mas a voz saiu insegura. Sempre morei aqui com meu pai. Não sempre, Letícia insistiu. Agora há apenas alguns passos dele.
Você chegou ao orfanato assustado e perdido. Chorava todas as noites. Eu ia até seu beliche e segurava sua mão até você dormir. Pare de falar essas coisas. Rafael levou as mãos à cabeça como se tentasse bloquear as palavras. Você está tentando confundir minha cabeça. Rafael, não escuta ela. Vitor interveio avançando. São truques. Essas pessoas querem te levar embora. Fica quieto, Eduardo gritou, bloqueando o caminho de Vitor. Você já fez mal suficiente. Letícia ignorou o confronto entre os dois homens, mantendo toda sua atenção em Rafael. Você tinha pesadelos sobre uma mulher. Uma mulher bonita que te chamava de meu amor, meu tesouro. Você acordava gritando, mamãe. Rafael ficou completamente imóvel. Como você sabe disso? Porque eu estava lá, toda noite, segurando sua mão, dizendo que estava tudo bem, que você não estava sozinho. Letícia continuou, as lágrimas começando a cair. Você me chamava de Lê. Dizia que eu era sua irmã mais velha, mesmo sem sermos de sangue. Lê. O nome saiu dos lábios de Rafael como um suspiro. Eu sonho com uma menina. Uma menina que grita esse nome enquanto me arrancam dela. Porque foi exatamente o que aconteceu. Letícia disse, agora chorando abertamente. Um casal veio te adotar. Você olhou para trás quando estavam te levando, chorando, gritando meu nome. E eu gritei de volta que ia te encontrar, que prometia. Chega! Vitor tentou se aproximar, mas Eduardo o segurou com força surpreendente. Você não chega perto dele! Eduardo rosnou pela primeira vez agindo como um pai de verdade. Rafael estava tremendo agora. Imagens fragmentadas invadindo sua mente. Flashes de memórias que ele não sabia que tinha. Uma sala cheia de crianças, beliches apertados, uma menina de tranças sorrindo para ele. O cheiro de sabão barato e comida insossa. Mas também calor, segurança, amor. Eu não entendo, ele sussurrou, segurando a própria cabeça. Por que tenho essas imagens na cabeça? Porque são suas memórias. Letícia explicou gentilmente. Memórias que foram enterradas, mas nunca apagadas completamente. Não, isso não pode estar acontecendo! Vitor começou a entrar em pânico, lutando contra o aperto de Eduardo. Rafael, filho, não escuta essas mentiras. Para de chamar ele de filho! Eduardo explodiu, empurrando Vitor com tanta força que ele caiu no chão. Você roubou meu menino, roubou os anos dele, roubou a chance dele crescer com a mãe que o amava. Mãe? Rafael olhou para Eduardo. Que mãe? Isabela, Eduardo disse, a voz quebrada. Sua mãe, Isabela. Ela te amava mais que tudo nesse mundo e morreu no acidente que esse homem causou. Eu não causei acidente nenhum. Vitor se defendeu do chão. Eu apenas aproveitei uma oportunidade. Aproveitou? Clarice cuspiu com nojo. Deixou uma mulher morrer, roubou uma criança, destruiu uma família inteira. Rafael estava claramente entrando em crise. Memórias conflitantes batalhavam em sua mente. As histórias que Vitor havia contado durante anos. As imagens que agora surgiam de um passado diferente. As emoções confusas que aquelas pessoas desconhecidas despertavam nele. Rafael. Letícia se aproximou mais, devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. Eu sei que está confuso. Sei que parece impossível. Mas olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Ele olhou. E quando seus olhos se encontraram, algo aconteceu. Uma conexão instantânea, visceral, que transcendia lógica ou memória. Era reconhecimento da alma, do tipo que não pode ser apagado ou reescrito. Eu te conheço, Rafael sussurrou, mais para si mesmo que para ela. Não sei como, mas te conheço. Sim, Letícia sorriu através das lágrimas. Me conhece, porque fomos inseparáveis. Porque você era meu Rafa e eu era sua Lê. Rafa. Ele repetiu o apelido, e algo dentro dele se mexeu. Ninguém me chama assim desde que te levaram embora, Letícia completou. Não. Vitor se levantou bruscamente, a máscara de calma finalmente caindo completamente. Você não vai estragar isso. Eu passei anos construindo uma vida para ele. Anos protegendo ele da verdade cruel. Que verdade? Eduardo se virou para ele, os olhos queimando. Que verdade poderia justificar o que você fez? A verdade de que você nunca o mereceu,
Vitor gritou, todo o veneno guardado durante anos finalmente explodindo. Você pegou aquele garoto como se fosse um brinquedo novo. Adotou ele para impressionar Isabela, para parecer bom, para limpar a consciência. Isso não é verdade, Eduardo negou, mas havia incerteza em sua voz. Não é? Vitor avançou. Quantas vezes você realmente brincou com ele? Quantas vezes parou para ouvir sobre os pesadelos dele? Quantas vezes escolheu trabalho ao invés da criança que estava pedindo atenção? Eduardo ficou em silêncio, porque a verdade doía, porque sabia que Vitor estava parcialmente certo. Eu vi como você tratava aquele menino. Vitor continuou, implacável, como uma obrigação inconveniente, como algo que Isabela queria e você apenas tolerava. Chega, Rafael disse de repente, surpreendendo todos. Chega de gritar. Chega de acusações. Ele olhou para Vitor com uma expressão que era parte confusão, parte traição. Você mentiu para mim. Durante todo esse tempo. Me contou que meus pais tinham me abandonado, que ninguém me queria, que você era o único que se importava. Eu estava te protegendo, Vitor insistiu, desespero na voz. De pessoas como ele, de um mundo que ia te machucar. Ou estava me mantendo prisioneiro? Rafael questionou. E as palavras foram como uma sentença. Filho, por favor. Vitor tentou se aproximar. Não me chama de filho, Rafael gritou, ecoando as palavras que havia dito para Eduardo momentos antes. Não sei quem você é. Não sei mais quem eu sou. Mas sei que algo está muito errado. Ele se virou para Letícia, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Como eu posso saber se você está falando a verdade? Como posso confiar em qualquer um de vocês? Por quê? Letícia respondeu, abrindo a bolsa que carregava e tirando uma foto antiga e amarelada. Eu tenho provas. Era a mesma foto que havia mostrado para Eduardo. Duas crianças abraçadas, sorrindo para a câmera. Um menino loiro com um pedaço de bolo. Uma menina de tranças com o braço protetor ao redor dele. Rafael pegou a foto com mãos tremendo. Estudou cada detalhe. O menino na imagem era inegavelmente ele. Mais jovem, mais magro. Mas definitivamente ele. Esse sou eu. Ele sussurrou, tocando a foto como se fosse sagrada. É, no seu aniversário. A diretora do orfanato deixou a gente fazer uma festinha. Você ficou tão feliz que chorou. Letícia contou, as memórias fluindo. Disse que era o melhor dia da sua vida porque tinha bolo, velas e tinha eu. Algo quebrou dentro de Rafael. Uma represa que segurava anos de memórias reprimidas. Imagens começaram a inundar sua mente com força devastadora. O orfanato, os outros garotos, as noites frias, a comida sem gosto e, acima de tudo, ela, a menina que sempre estava lá, que sempre o protegia, que prometeu nunca abandoná-lo. Lé, ele disse, e dessa vez não era pergunta, era reconhecimento. Minha Lê. Letícia soltou um som entre soluço e riso. Sim, sua Lê sempre. Rafael deu um passo na direção dela, depois outro. E então estava correndo, atravessando a distância que os separava, como se estivesse correndo através de anos perdidos. Quando eles se abraçaram, o impacto emocional foi tão forte que ambos caíram de joelhos. Letícia o segurava como se ele fosse desaparecer de novo. Rafael a agarrava como se ela fosse a única coisa real em um mundo que havia se revelado uma mentira. Eu lembro. Ele chorava contra o ombro dela. Eu lembro de você. Lembro de tudo. Eu sei. Ela sussurrava, acariciando os cabelos dele como fazia quando eram crianças. Eu sei, Rafa. Está tudo bem agora. Eduardo observava a cena com o coração partido, porque percebia que aquele vínculo era algo que ele nunca conseguiu criar com o filho. Algo puro, incondicional, que transcendia sangue ou papéis legais. Vitor, por outro lado, observava com um horror crescente. Seu plano, cuidadosamente construído durante anos, desmoronava na frente dos olhos. O controle que tinha sobre Rafael evaporava como névoa sob sol forte. Não, ele murmurou recuando. Não. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E não havia mais volta. Clarice discretamente ligou para a polícia enquanto Rafael e Letícia permaneciam abraçados no chão. Vitor tentou fugir.
Mas Eduardo o interceptou com uma força que só um pai protetor possui. Você não vai a lugar nenhum, Eduardo disse, segurando o braço dele com firmeza. Vai pagar por cada segundo que roubou do meu filho. Nosso filho, Letícia corrigiu do chão, ainda abraçada a Rafael. Ele nunca foi propriedade de ninguém. Eduardo olhou para ela e assentiu, entendendo. Tem razão. Desculpa. Sirenes começaram a soar ao longe, se aproximando rapidamente. Vitor entrou em pânico, lutando contra o aperto de Eduardo. Rafael! Ele gritou desesperado. Conta para eles! Conta como eu cuidei de você! Como te dei uma casa, comida, educação! Rafael se levantou lentamente, ajudando Letícia a ficar de pé. Encarou o homem que durante anos havia chamado de pai, e seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda e complexa. Você me salvou da água naquela noite, Rafael disse, a voz calma, mas firme. Lembro agora, estava confuso, machucado, com medo. Você me tirou do rio. Sim, viu? Eu te salvei. Vitor se agarrou à afirmação. Mas depois me roubou, Rafael continuou, e cada palavra era uma sentença. Me contou mentiras sobre quem eu era, apagou minha identidade, me fez acreditar que ninguém me amava, quando na verdade tinha gente procurando por mim. Eu estava te protegendo. Vitor insistiu, lágrimas escorrendo agora. Estava se vingando, Rafael corrigiu. De Eduardo. Usou uma criança inocente como ferramenta de vingança. Isso não é amor, isso não é proteção, isso é crueldade. As viaturas policiais entraram na propriedade, enchendo o ar com luzes vermelhas e azuis. Oficiais saíram rapidamente, já informados por Clarice sobre a situação. Esse é o homem, Eduardo indicou Vitor. Vitor Amaral. Sequestrou meu filho há anos. Temos provas, testemunhas, tudo. Os policiais algemaram Vitor enquanto ele continuava gritando, tentando se explicar, insistindo que havia sido um mal-entendido. Mas ninguém estava escutando mais. Rafael! Ele gritou uma última vez antes de ser colocado na viatura. Você vai ver! Você vai sentir falta! Não vai conseguir viver sem mim! Rafael apenas o observou ser levado embora, sem dizer nada. Letícia segurou sua mão, apertando com força. Está tudo bem sentir confusão, ela disse suavemente. Ele foi parte da sua vida durante muito tempo. É normal estar dividido. Eu não estou dividido, Rafael respondeu, surpreendendo-a. Estou com raiva. Com raiva dele por roubar anos que eu podia ter passado com você, com minha mãe Isabela, com pessoas que me amavam de verdade. Eduardo se aproximou devagar, hesitante. Rafael, filho, eu não sei o que dizer. Não sei nem se tenho o direito de falar com você. Rafael o encarou. Havia tanta coisa naquele olhar. Raiva, confusão, dor, mas também algo parecido com curiosidade. Você é meu pai, ele disse, testando as palavras na língua. Eduardo Salles. Me adotou quando eu era pequeno. Sim, você, eu e sua mãe Isabela. Éramos uma família, Eduardo disse, a voz embargada. Não perfeita, mas uma família. Letícia disse que Isabela queria adotar ela também, mas você não deixou, Rafael declarou. E não era pergunta. Eduardo baixou a cabeça envergonhado. Foi o maior erro da minha vida. Um entre muitos. Por quê? Rafael perguntou, merecendo uma resposta honesta. Por que separou a gente? Eduardo respirou fundo. Podia mentir, suavizar, mas decidiu que Rafael merecia a verdade completa. Porque eu era arrogante, egoísta. Achava que dinheiro resolvia tudo. Que te dar uma vida de luxo compensaria qualquer coisa. Ele admitiu, lágrimas escorrendo livre. Não entendi que você não precisava de mansões ou brinquedos caros. Precisava da menina que te amava. Da única constante na sua vida instável. Não entendeu ou não quis entender? Rafael pressionou. Não quis, Eduardo confessou. Isabela implorou, chorou. Me disse exatamente o que ia acontecer se te separássemos da Letícia. E eu ignorei, porque meu orgulho era mais importante que sua felicidade. O silêncio que seguiu foi pesado. Rafael processava, absorvendo a honestidade brutal. Você foi um pai ruim? Ele perguntou finalmente. Eduardo riu sem humor. Fui ausente, egoísta, priorizava trabalho sobre você. Mas sua mãe Isabela, ela era incrível, te amava mais que tudo.
Compensava minhas falhas. Eu lembro dela, Rafael disse, e novas lágrimas começaram. Lembro do perfume dela, do jeito que cantava para mim dormir, das histórias que contava. Ela falava sobre você para dormir. Eduardo revelou. Sobre como era especial, como ia fazer coisas incríveis no mundo. E sobre Letícia? Rafael perguntou. Ela falava sobre ela também? Todo dia. Isabela nunca desistiu de tentar me convencer a buscar Letícia. Dizia que você precisava dela. Eu só percebi a verdade disso tarde demais. Rafael olhou para Letícia, que permanecia ao lado dele, silenciosa, mas presente. Ela me encontrou. Mesmo quando todo mundo tinha desistido, ela me encontrou. Porque ela te ama de verdade, Eduardo disse. Do jeito que eu deveria ter amado. Sem condições, sem ego. Eu não quero que vocês falem de mim como se eu fosse santa. Letícia interrompeu, desconfortável. Eu também cometi erros. Fiquei anos sem procurar direito, consumida pela própria sobrevivência. Mas quando apareceu a chance, você não hesitou, Rafael disse, olhando para ela com admiração. Enfrentou tudo para me encontrar. Clarice se aproximou, segurando uma manta que pegou na casa. Está esfriando. Vamos entrar? Não, Rafael disse firmemente. Não quero mais estar nesse lugar. Tem memórias ruins demais aqui. Então vamos para casa, Eduardo ofereceu. Para a mansão. Seu quarto está exatamente como você deixou. Rafael hesitou. Não sei se estou pronto para isso. É muita coisa de uma vez. Podemos ir devagar. Letícia sugeriu. Encontrar um lugar neutro. Um hotel, talvez. Onde você possa processar tudo sem pressão. Não. Rafael balançou a cabeça. Não quero hotel. Quero conhecer minha história de verdade. Quero ver o quarto onde dormi. As coisas que eram minhas. Quero tentar lembrar de quem eu era. Então vamos, Eduardo disse, abrindo a porta do carro. A viagem de volta foi silenciosa, mas não desconfortável. Rafael sentava no banco de trás com Letícia, segurando a mão dela como se fosse uma âncora. Clarice ia na frente com Eduardo, ocasionalmente lançando olhares preocupados pelo retrovisor. Quando chegaram à mansão, o sol estava nascendo. Luz dourada banhava os jardins perfeitamente cuidados, criando uma atmosfera quase mágica. É grande, Rafael murmurou, olhando a propriedade imensa. Você costumava correr pelos jardins, Eduardo contou. Isabela plantou aquelas roseiras ali especialmente para você. Disse que rosas amarelas significavam amizade verdadeira. Entraram na casa. Cada passo era uma redescoberta para Rafael. A escadaria ampla, os quadros nas paredes, o cheiro específico de móveis caros e flores frescas. Seu quarto é no segundo andar, Eduardo disse guiando. Subiram juntos. Quando Eduardo abriu a porta de um quarto específico, Rafael ficou paralisado na entrada. Era um quarto de criança perfeitamente preservado. Brinquedos nas prateleiras, livros sobre a escrivaninha, pôsteres de aviões nas paredes e na cama, cuidadosamente posicionado, um ursinho de pelúcia marrom. Bruno, Rafael sussurrou, entrando devagar. Isabela comprou um novo depois que você desapareceu. Eduardo explicou. Não conseguia aceitar que você tinha ido embora. Manteve seu quarto exatamente igual, esperando você voltar. Rafael pegou o ursinho, abraçando contra o peito. E finalmente, depois de tudo, permitiu-se quebrar completamente. Soluços profundos sacudiram seu corpo enquanto anos de memórias reprimidas, dor enterrada e identidade roubada finalmente emergiam. Letícia o abraçou imediatamente, deixando-o chorar contra seu ombro, como fazia quando eram crianças. Eu sinto falta dela. Rafael chorou. Nem lembrava direito que ela existia, e agora sinto falta demais. Eu sei, Letícia sussurrou. Eu sei, Rafa. Eduardo observava de longe, lágrimas silenciosas escorrendo. Ver o filho finalmente processar a perda da mãe era devastador, mas também necessário. Horas passaram. Rafael explorou cada canto do quarto, encontrando pedaços de sua infância perdida. Desenhos que havia feito, trabalhos da escola, e embaixo do colchão, exatamente onde Clarice havia mencionado, dezenas de desenhos de uma menina de tranças. Você me desenhava, Letícia disse, folheando os papéis com mãos trêmulas. Todo dia, Rafael confirmou. Mesmo sem lembrar seu rosto direito,
Algo dentro de mim sabia que você era importante. Família não precisa de memória para existir, Letícia disse. Ela existe no coração. Sempre existiu. Os dias seguintes foram de descobertas e cura. Rafael passou tempo com Eduardo, aprendendo sobre o homem que era seu pai. Não era perfeito. Era workaholic, às vezes distante, carregava a culpa pesada, mas estava tentando. Realmente tentando ser melhor. Não posso mudar o passado, Eduardo disse certa noite sentados no jardim. Não posso trazer Isabela de volta. Não posso devolver os anos que Vitor roubou. Mas posso estar presente agora, se você me deixar. Não sei como ser seu filho ainda, Rafael admitiu. Mas talvez possamos descobrir juntos. Isso é tudo que peço, Eduardo respondeu. Letícia ficou na mansão também. Não como empregada, mas como família. Eduardo insistiu, e Rafael não aceitaria outra coisa. Você é parte disso tudo tanto quanto eu, Rafael disse a ela. Sempre foi. Semanas se tornaram meses. Rafael começou terapia para processar o trauma. Eduardo reduziu drasticamente as horas de trabalho para estar presente. Letícia encontrou trabalho como tradutora freelancer, finalmente usando suas habilidades de múltiplos idiomas que aprendeu sozinha nos anos difíceis. Como você aprendeu tantos idiomas? Rafael perguntou certa vez. Biblioteca pública. Ela sorriu. Quando você foi embora, precisava de alguma forma me sentir conectada ao mundo. Idiomas eram minha janela. Você é incrível, ele disse com admiração genuína. Não, só fiz o que precisava para sobreviver, ela respondeu. Vitor foi julgado e condenado. Durante o julgamento, Rafael prestou depoimento. Foi doloroso, mas necessário. Ele me salvou da água aquela noite, Rafael disse no tribunal. E por isso serei eternamente grato. Mas depois me aprisionou numa mentira. Roubou minha identidade, minha família, meu direito de conhecer minha própria história. Isso não pode ser perdoado apenas porque teve momentos de bondade. A sentença foi pesada. Vitor passaria muitos anos atrás das grades. Um ano depois do reencontro, numa tarde ensolarada, Eduardo, Rafael e Letícia visitaram o túmulo de Isabela. Levaram flores amarelas. Mãe, Rafael disse, ajoelhando-se na frente da lápide. Desculpa ter demorado tanto para voltar, mas estou aqui agora. E trouxe a Lê comigo, como você sempre quis. Letícia se ajoelhou ao lado dele, colocando sua própria flor. Obrigada por amar meu Rafa, por tentar me incluir mesmo quando não conseguiu. Você era uma mãe incrível. Eduardo ficou de pé atrás dos dois, uma mão no ombro de cada um. Isabela, consegui finalmente. Não do jeito que planejamos, mas eles estão juntos de novo. Nossa família está completa. Naquela noite, sentados no jardim sob as estrelas, os três conversavam sobre o futuro. O que você quer fazer agora? Eduardo perguntou a Rafael. Estudar? Trabalhar? Viajar? Quero ajudar crianças. Rafael respondeu sem hesitar. Crianças em orfanatos. Quero que elas saibam que mesmo quando tudo parece perdido, existe esperança. Podemos criar uma fundação, Eduardo sugeriu animado. Em nome de Isabela, para apoiar órfãos, facilitar adoções, manter famílias juntas. E eu posso trabalhar diretamente com as crianças, Letícia adicionou. Ensinar idiomas, oferecer atividades, ser a presença que eu queria ter tido. Fundação Isabela Salles, Eduardo disse, testando o nome. Para que nenhuma criança precise se sentir esquecida. Perfeita, Rafael sorriu. Minha mãe ia amar isso. Meses depois, a fundação abriu suas portas. O primeiro lugar que visitaram foi o Orfanato Estrela da Manhã. Agora sob nova direção, mas ainda abrigando dezenas de crianças esperando por famílias. Rafael e Letícia caminharam pelos corredores que conheciam tão bem. Visitaram o beliche onde dormiram, a sala onde brincavam, o pátio onde prometeram nunca se separar. Não conseguimos manter nossa promessa, Rafael disse, olhando o pátio vazio. Mas nos encontramos de novo, Letícia respondeu. E dessa vez, ninguém vai nos separar. Eles passaram o dia com as crianças, contaram suas histórias, deram esperança, mostraram que finais felizes são possíveis, mesmo quando o caminho é tortuoso. Uma menina pequena se aproximou de Letícia no final do dia. Você vai voltar? Ela perguntou timidamente. Vou,
Letícia prometeu, se ajoelhando na altura dela. Toda semana. E você sabe por quê? Por quê? Porque ninguém deveria se sentir sozinho. Ninguém deveria achar que foi esquecido. Letícia sorriu. Você não está sozinha. Nenhum de vocês está. Naquela noite de volta à mansão, os três jantaram juntos como faziam toda noite agora. Uma família não convencional. Um pai tentando redimir erros passados. Um filho reconstruindo identidade roubada. Uma mulher que nunca desistiu de uma promessa de infância. Sabem o que percebi? Rafael disse olhando para os dois. A família não é sobre sangue ou papéis legais. É sobre quem fica, quem luta, quem ama, sem condições. Sua mãe costumava dizer isso. Eduardo sorriu através das lágrimas. Ela diria que está orgulhosa de você. De nós, Rafael corrigiu. De todos nós. Porque nenhum de nós desistiu. Mesmo quando o mundo inteiro dizia para parar, continuamos procurando um pelo outro. Letícia levantou o copo de suco. Um brinde. A recomeços. A promessas cumpridas. A famílias que escolhemos. A famílias que escolhemos. Eduardo e Rafael repetiram, brindando. Sob as luzes quentes da sala de jantar, 3 vidas quebradas encontraram forma de se reconstruir juntas. Não apagaram as cicatrizes. Não fingiram que a dor nunca existiu. Mas transformaram tragédia em propósito, perda em missão, dor em força para ajudar outros. E no túmulo distante, se flores pudessem testemunhar, as rosas amarelas de Isabela floresciam mais vibrantes que nunca. Porque finalmente, depois de anos de escuridão, sua família estava completa. Família de verdade. Família escolhida. Família que lutou contra tudo e todos para existir. E às vezes, apenas às vezes, os finais impossíveis acontecem para quem nunca para de acreditar. Fim da história.